A Escola de Medicina da USP de São Paulo, unida com o Instituto de Física da USP de São Carlos, trabalham linhas de pesquisas importantíssimas, dentre elas as partículas poluentes, que podem afetar diversos órgãos, estão sendo estudadas de maneira diferenciada, no mínimo super interessante. Ao meu lado está o pesquisador que está à frente dessa pesquisa em parceria com outros pesquisadores, professor Francisco Eduardo Gontijo Guimarães. Professor, como está sendo desenvolvida essa pesquisa? Qual é a proposta dela? Então, essa pesquisa ela já vem sendo feita em São Paulo. São Paulo é uma cidade altamente poluída, né? Assim, basicamente, existe um grau de poluição bastante alto. E essas partículas de poluição, elas resultam da queima, da combustão da gasolina nos motores dos carros. E elas são geradas, é a fuligem que sai do motor do carro. E essas partículas ficam suspensas e a gente inala essas partículas e muitas vezes elas ficam acumuladas no pulmão. Mas as pesquisas que a gente está realizando com camundongos, a gente está mostrando que essas partículas, além de se localizarem no pulmão, elas podem também ser transportadas para outros órgãos do nosso corpo. Estudos anteriores já mostravam que essas partículas poderiam ser encontradas na placenta de gestantes, mas agora a gente está vendo que essas partículas estão também localizadas no cérebro, nos vasos linfáticos, em vários órgãos do corpo. Isso é importante agora, estudar o que essas partículas, quais as propriedades dessas partículas e o que elas podem provocar no nosso próprio corpo. É lógico que existe uma pesquisa muito intensa a esse respeito, mas até pouco tempo a gente não sabia o que essas partículas, de que essas partículas eram compostas. E a gente está vendo que essas partículas é uma propriedade comum de qualquer corpo que queima, assim, uma vela, até mesmo dentro do motor de carro, que realmente é uma queima muito rápida também. Qualquer queima, qualquer chama produz essas partículas. E um exemplo também assim, quando as estrelas morrem, né, assim, na etapa da vida da estrela em que ela morre, ocorre uma explosão muito forte, instantânea, e a matéria da estrela, tudo que tem dentro de uma estrela é jogada pelo espaço de forma instantânea. Isso também é uma queima. E a nuvem que forma em volta dessa estrela que morreu, que a gente chama de nebulosa, também contém essas partículas, essas moléculas que são geradas durante a queima. E parece que ser uma propriedade comum da queima, e só agora que a gente está entendendo realmente o que essas partículas contêm. A gente acha que é a fuligem, aquela coisa preta, mas ela é composta de agregados de moléculas aromáticas. A gente achava que era negro de fumo antigamente, que era o carbono, era basicamente carbono. Não, mas são moléculas aromáticas e que se agregam e que essa agregação é que gera esse aspecto escuro dessas partículas, ou da fuligem, ou do escapamento de um carro. Quando a gente vê aquele escapamento de um ônibus ou de um caminhão, aquela cor escura, exatamente, são essas partículas que, quando agregadas, formam uma partícula bem pequena, uma esfera, né, é uma bolinha que contém essas moléculas. E essas moléculas agregadas têm propriedades muito interessantes. E essas são essas propriedades que nós estamos estudando aqui no Instituto de Física.
No momento em que há uma queimada, por exemplo, muito natural nessa época de seca, em que a umidade relativa do ar está muito baixa, existe uma coisa chamada impacto ambiental. E esse impacto ambiental vai muito mais além do que a simples queimada. Ela, lógico, tudo isso que o professor está explicando está presente, pode ser detectado, estudado. Mas por que se estuda linhas como essa? Ou por que se entender o que acontece pós uma queimada, um poluente que é colocado no ar? O professor sabe explicar muito bem isso. Professor, essas linhas de pesquisas também têm um aspecto ambiental, tem um aspecto de saúde, são várias vertentes que ela acaba abrangindo, né? Na saúde, por exemplo, durante a Covid, essas partículas se ligam também, ou o vírus se ligam a essas partículas, e essa ligação do vírus com essa partícula é um meio de transmissão também do vírus. É interessante assim, ver também, por exemplo, cada gotícula de água que forma as nuvens, a essa gotícula de água está uma partícula de suspensa, que estava suspensa no ar, uma partícula de poluição, ou então um grãozinho de areia, essas partículas elas são muito importantes porque elas catalisam a formação de gotas, que estão a formação de gotículas nas nuvens, e essas gotículas é que geram também a chuva. Mas, por outro lado, elas são também, quando inaladas, elas podem trazer algum dano. E a gente tem visto, assim, nos nossos estudos, que essas partículas, uma vez instaladas no cérebro, elas podem, talvez, causar algum dano. E a gente está vendo que tipo de dano. Assim, primeiro, a gente está testando como que essas partículas alteram, quando iluminadas, se é possível elas gerar espécies que possam gerar danos às células do nosso corpo. Então, é muito importante entender agora, porque só recentemente que a gente está conseguindo entender as propriedades desses agregados de moléculas e o que esses agregados podem gerar em nosso corpo. Então, é muito importante entender melhor essas partículas que estão suspensas no ar, não só do ponto de vista ecológico, porque elas são basicamente compostas de carbono. E hoje em dia, você saber aonde está o carbono é muito importante, porque, como vocês sabem, por exemplo, o dióxido de carbono na atmosfera, ele é um gás de efeito estufas. E agora, essas partículas, qual o impacto dela na atmosfera? E a gente sabe que quanto mais o homem produzir queimas, seja ela a combustão em um carro, seja ela numa floresta, esse carbono ele vai para a atmosfera não só em forma de gás carbono, né, o dióxido de carbono, mas também em forma dessas partículas. E é muito importante a gente entender, agora que a gente sabe que é um agregado de moléculas, qual o efeito disso que essas partículas têm na natureza. Então é importante que a física também está presente junto com a medicina nessas linhas de pesquisas. A área de fotônica, que é o uso da luz
para identificar partículas ou entender como essas partículas se comportam, ou mesmo a estrutura das mesmas, e etc., é muito importante. O Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, aqui da Universidade de São Paulo, na cidade de São Carlos, no Instituto de Física, onde está o professor Francisco, está estudando tudo isso de uma maneira super interessante. Professor, a área de fotônica então entra intensamente e muito presente nessa sua linha de pesquisa. Exato, porque essas partículas, né, elas formam a fuligem, né, ela é formada a partir da fuligem, é ela que dá essa cor escura à atmosfera, quando a atmosfera está bastante poluída. E essa cor escura é exatamente que ela absorve toda a luz que incide sobre ela. Uma vez que ela incide, que ela é um bom absorvedor de luz, ela já é uma partícula fotônica. E você absorver essa luz, o que essa absorção de luz pode gerar a partir dessa absorção de luz? Eu acredito que pode acontecer muita coisa, e uma das coisas é gerar espécies reativas que podem alterar propriedades do meio ambiente, assim, pode funcionar como catalisador de outras reações. Então, assim, é muito importante entender agora as propriedades dessas partículas, realmente como um sistema fotônico, né? Perfeito. Mas é dessa forma, se fazendo ciência, estudando, entendendo partículas e trabalhando conceitos que para nós é muito importante no nosso dia a dia. O que será que pode acontecer com uma partícula que sai através da emissão de poluentes do nosso carro, propriamente dito? O que pode acontecer com a nossa saúde, com o nosso cérebro, com o nosso corpo? Tudo isso está sendo estudado aqui por pesquisadores como o professor Francisco e sua equipe, que em parceria com a medicina sabem muito bem dar o resultado para a sociedade. E a palavra é assim, ó, eles estão muito preocupados conosco, sim. Ciência é importante, ciência é fundamental para a sociedade. Meu nome é Kleber Chicrala e a gente se vê no próximo programa. Até lá.